Agora veremos as principais classes de moléculas pequenas encontradas nas células e os seus papéis biológicos. Apenas poucas categorias básicas de moléculas, formadas a partir de um número pequeno de elementos diferentes, originam toda a extraordinária riqueza de formas e comportamento que os seres vivos apresentam. Praticamente, todas as moléculas de uma célula têm o carbono como base. Em comparação com os demais elementos, o carbono é inigualável na sua capacidade de formar moléculas grandes. Certas combinações de átomos, como as dos grupos metila, hidroxila, carboxila, carbonila, fosforila e amino, ocorrem repetidamente nas moléculas orgânicas. Cada um desses grupos químicos tem propriedades químicas e físicas próprias que influem no comportamento da molécula na qual o grupo ocorre, inclusive na tendência que essa molécula tem para ganhar ou perder elétrons e com as quais outras moléculas irá interagir. As moléculas orgânicas pequenas das células são compostos de carbono que contêm de 30 ou mais átomos de carbono. São geralmente encontradas livres no citossol e têm várias funções diferentes. Algumas são usadas como monômeros, subunidades para construir as moléculas poliméricas gigantes das células, as macromoléculas. Isto é, proteínas, ácidos nucleicos e grandes polissacarídeos. Outras servem como fonte de energia e são degradadas e transformadas em outras moléculas pequenas por meio de uma rede elaborada de vias metabólicas intracelulares. Muitas têm mais de um papel na célula, por exemplo, agindo tanto como subunidade de algumas macromoléculas, quanto como fonte de energia. De maneira geral, as células contêm 4 famílias principais de moléculas orgânicas pequenas, que formarão as moléculas orgânicas grandes. Os açúcares são as subunidades que formarão os polissacarídeos, como por exemplo o glicogênio presente nas células animais e o amido presente nas células vegetais, que são carboidratos de reserva energética. Os ácidos graxos formarão as gorduras, com função de reserva energética e membranas lipídicas, e com função estrutural. Os aminoácidos são as subunidades que formarão as proteínas, e os nucleotídeos as subunidades fundamentais formadoras dos ácidos nucleicos. Embora muitos dos compostos presentes nas células não se enquadrem nessas categorias, essas 4 famílias de moléculas orgânicas pequenas, monossacarídeos, ácidos graxos, aminoácidos e nucleotídeos, juntamente com as macromoléculas formadas pela ligação entre elas em longas cadeias, correspondem a uma grande proporção da massa celular. A célula é constituída por polímeros, que são macromoléculas formadas por monômeros. Os biopolímeros variam em relação à estrutura e função. São divididos em ácidos nucleicos, formados por nucleotídeos. Existem 2 tipos de ácidos nucleicos: o ácido desoxirribonucleico, DNA, cuja composição é formada pelo açúcar desoxirribose, e as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina ou timina, além do grupamento fosfato. E o ácido ribonucleico, RNA, formado pela ribose, as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina ou uracila, e os grupamentos fosfato. As proteínas são formadas pela combinação de 20 diferentes aminoácidos, e os polissacarídeos são formados por diferentes monossacarídeos. Os lipídios não são considerados polímeros, pois na sua composição não há repetição de uma unidade básica. Eles são formados por cadeias de ácidos graxos ligadas à molécula de glicerol.
Existem também os polímeros complexos, como as lipoproteínas e glicoproteínas, presentes na membrana plasmática, além das nucleoproteínas e proteoglicanas. A célula é constituída por diferentes macromoléculas. Existem os polímeros hidrofílicos, como os ácidos nucleicos, carboidratos e proteínas, as macromoléculas hidrofóbicas, como os lipídios e algumas proteínas, e os biopolímeros anfipáticos, que apresentam porções hidrofóbicas e hidrofílicas na mesma molécula, como por exemplo as proteínas de membrana. Os açúcares são fontes de energia e subunidades dos polissacarídeos. Os mais simples, os monossacarídeos, têm a fórmula geral CH2ON. Em virtude dessa fórmula básica, os açúcares e as moléculas grandes formadas a partir deles são denominadas carboidratos. O carboidrato é o mais abundante dos constituintes celulares da nossa biosfera. Os monossacarídeos são classificados em aldoses e cetoses. Aldoses possuem o grupo aldeído como grupo funcional, enquanto que as cetoses possuem a cetona como grupo funcional. Os açúcares podem existir em duas formas, chamadas de forma D e forma L, que são imagens especulares uma da outra. Essas moléculas que formam pares especulares são denominados isômeros óticos. Os monossacarídeos podem ser unidos por ligações covalentes, denominadas ligações glicosídicas, formando assim os carboidratos maiores. Dois monossacarídeos ligados entre si formam um disacarídeo, como é o caso da maltose, formada por duas moléculas de glicose, a sacarose, composta por uma unidade de glicose e uma unidade de frutose, e a lactose, formada por uma molécula de galactose e uma molécula de glicose. A maneira pela qual os açúcares se ligam entre si, formando polímeros, se dá pelas ligações glicosídicas. Uma ligação é formada entre o grupo hidroxila de um açúcar e o grupo hidroxila de outro açúcar por uma reação de condensação, havendo a liberação de uma molécula de água quando a ligação é formada. As reações criadas pelas reações de condensação podem ser rompidas por hidrólise. No processo inverso, há o consumo de uma molécula de água. A glicose tem papel importante como fonte de energia para as células. Em uma série de reações, a glicose é degradada a moléculas menores, liberando energia, que pode ser aproveitada pela célula para fazer algum trabalho útil. As células utilizam polissacarídeos simples, compostos apenas de unidades de glicose, principalmente o amido nas plantas e o glicogênio nos animais, como reservas de longo prazo para produzir energia. O amido é a principal reserva de energia química nos organismos vegetais e é constituído por dois diferentes polímeros, a amilose e a amilopectina, ambos constituídos de moléculas de glicose mantidas por ligações glicosídicas. Enquanto a amilose é um polímero não ramificado, a amilopectina apresenta ramificações na cadeia polissacarídica. Os açúcares não funcionam somente na produção e no armazenamento de energia. Eles também são usados para conferir sustentação mecânica. A celulose, o composto químico mais abundante na biosfera, que forma a parede celular dos vegetais, é um polissacarídeo de glicose. A celulose, que tem função estrutural na parede celular das células vegetais, é formada por microfibrilas de moléculas de glicose
unidas por ligações glicosídicas extremamente estáveis, sendo que as microfibrilas estão unidas umas às outras por ligações de hidrogênio. Devido à abundância desse polissacarídeo, o grande interesse em romper as ligações glicosídicas para se obter moléculas de glicose que possam ser fermentadas a etanol, no chamado etanol celulósico. Outra substância orgânica extraordinariamente abundante, a quitina do exoesqueleto de insetos, crustáceos e da parede celular de fungos, também é um polissacarídeo. Nesse caso, um polímero linear de um derivado de glicose, denominado N-acetil-beta-glicosamina, que resulta em uma estrutura resistente e altamente insolúvel em água. Pectina e ácidos pécticos são estruturas formadas pela polimerização de derivados da galactose. Esses polissacarídeos conferem a firmeza aos frutos e, quando extraídos dos vegetais, podem ser empregados em processos de geleificação de alimentos. A inulina é um polímero de frutose com ligações glicosídicas reunindo de 30 a 35 resíduos de frutose. A inulina é um carboidrato de reserva energética, sendo o principal açúcar armazenado no agave, planta com a qual se produz a tequila mediante fermentação após hidrólise térmica da inulina. A trealose é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose. Esse disacarídeo é sintetizado por animais invertebrados, como o tardígrado, plantas e fungos. Sua presença na membrana lipoproteica tem a função de conferir resistência a condições de quase completa desidratação. Os oligosacarídeos pequenos podem ser ligados às proteínas, formando glicoproteínas, e aos lipídios, formando glicolipídios, ambos encontrados na membrana celular. Sabe-se que as cadeias laterais de açúcar ligadas a glicoproteínas e glicolipídios da membrana plasmática ajudam a proteger a superfície celular e frequentemente auxiliam na aderência de uma célula a outra.